eu recebi o convite para fazer o Hamlet do Rui Cortez. E o Rui disse, estou ligando em nome de Ron Daniels. E eu sabia que era o Ron, porque eu tinha visto o Lear. E porque eu quase fiz o Lear. Não fiz o Lear porque o Ron me convidou para fazer o Lear e eu não topei. Porque eu achava que eu não estava preparado para fazer, e eu acho que eu tinha razão, e a minha intuição mais uma vez falou, e graças a Deus eu ouvi. Mas enfim, eu não fiz, então eu já conhecia o Ronaldo. De ouvir falar, já tinha visto a peça e tá bom. Depois desse dia eu liguei para o Ronaldo em Nova York, nós tivemos um papo muito longo pelo telefone. E uma das primeiras coisas que a gente falou, foi que ele perguntou para mim como eu via o teatro, as minhas ideias sobre teatro, como era a minha carreira, e logo depois, imediatamente, quando a gente começou a se entender, a gente começou a falar sobre o Hamlet. E a primeira coisa que o Ronaldo falou, e eu concordo com ele, concordo, era a respeito do elenco, porque ele tinha tido uma experiência um pouco complicada e difícil no Lear, onde o Raul participou muito dessa coisa do elenco. O Raul interveio muito nessas escolhas, nessas decisões. O Raul tinha uma coisa a respeito dessa relação, né, dele com os outros atores em volta, em cena e tudo mais. E eu vinha de uma experiência do Hamlet com do Aderbal, vinha de uma experiência do Hamlet com o Jude Law, que eu tinha visto em Londres. E uma das coisas primeiras que o Ron colocou para mim como sendo uma obrigação dele, uma vontade muito grande dele, era o nível do elenco. Como a gente deveria se concentrar em jogar, em trazer o elenco para junto do Hamlet. Apesar do Hamlet ser um protagonista absoluto, né, um dínamo da máquina, o Hamlet ser uma coisa soberana, isso não significa que o elenco deva ficar distante assistindo esse volume. E eu acho, e ele achava isso, a gente devia trabalhar para que o elenco se aproximasse dessa energia, para que tudo tivesse mais ou menos equalizado, porque aí a gente tem a história. Porque se você não tem atores para contar aqueles personagens que parecem secundários, mas não são, que cada um desses personagens tem um desdobramento, poderia dar numa outra peça, você não tem essa pegada, você perde a peça. Você perde, o Hamlet não consegue, apesar dele costurar a peça inteira, o carisma dele carregar a plateia no colo, ele não consegue contar a história sozinho. E o Ron sabe disso. E quando ele me falou isso, eu falei, cara, eu faço questão, porque eu vinha de duas experiências de Hamlet em que talvez essa distância fosse um pouco maior do que eu gostaria que fosse. Então eu falei, é isso. E todo o trabalho do Ronaldo foi feito em cima de trazer com convicção esse elenco para perto do Ronaldo. E eu acho que a gente consegue. O nível, a qualidade dos atores, a gente tem um elenco incrível. Mas basicamente uma obrigação do diretor. O diretor pode em algum momento abandonar esses atores e ficar com o Hamlet, ou ficar com a Ofélia, ou ficar com escolher, não ficar. Mas o Ron não. É um compromisso pessoal dele com relação a cada um desses personagens. Eu acho isso um mérito dessa montagem. É tudo muito limpo, não é limpo, não sei usar uma palavra, mas tudo muito coeso, né? Muito? Sem aresta, sabe? É tudo muito elegante. E para chegar nessa elegância juvenil, foi exatamente isso que eu fiz. Foi tratar tudo como essencial. Eu acho que sim, mas eu acho que quando eu digo segurança no diretor, é exatamente isso. Quando você vê um diretor com um discurso como esse, mas de verdade, não é uma conversinha que o cara faz para te convencer a pegar o papel. O cara fala assim, olha, é isso que a gente precisa fazer. E você fala, pô, esse cara sabe o que está fazendo. E sabe mesmo, porque essas arestas todas, ele sabe onde está. Ele viveu 30 anos na casa do autor. Ele estudou esse processo, ele sabe como as peças são, sabe mesmo. Ele tem 5 montagens desse texto ao longo desses 35 anos de teatro londrino. Então, assim, ele já fez isso antes, ele sabe onde são as ciladas, onde tem as armadilhas. Se ele não sabe se vai conseguir superar, isso é uma outra coisa. Se ele não sabe, talvez, como superar da melhor forma, isso é uma outra coisa. Agora ele fala, porra, aqui temos uma questão.
vários momentos durante o processo eu dizia para o Ronaldo, Ron, isso não está funcionando. Eu falei, é porque estamos preocupados com a música. A hora que parar de se preocupar com a música, vai acontecer. Presta atenção no que você está dizendo. Você fala, pô, claro, esquece isso, vamos por aqui. Então, assim, ele sabe onde estão as armadilhas. Isso é genial. O que acontece na maioria das vezes é que os diretores leem, mas não entendem. Eles sabem fazer, mas decidem fazer uma outra coisa. E vão por caminhos, sim, que muitas vezes, não, vou por ali por vaidade, ou muito mais por vaidade do que por necessidade de ir por ali. Então, você não precisa, tira. Essa simplicidade do Ronaldo, isso aconteceu diversas vezes no processo também, de dizer, cara, não precisa, tira, fica aqui. E é óbvio, era tão mais interessante do que fazer uma coisa que não precisava. E o que acontece às vezes é isso, as pessoas se perdem um pouco no que não precisa, né? Então eu acho que essa madurez do Ronaldo, essa coisa sedimentada que ele traz, se algum dia eu fosse trabalhar com atores, eu certamente buscaria um pouco esse lugar, sabe? Essa coisa essa consciência sólida. Eu gostaria muito. Não sei se para teatro, curioso, eu não sinto que eu tenho, mas cinema é uma coisa que eu adoraria. Curioso, porque eu faço pouco cinema. Eu não sou propriamente um cinéfilo, eu não tenho, mas eu tenho paixão suficiente para me dedicar a uma ideia. Agora, sempre quando eu penso em dirigir atores, eu penso para cinema, curioso, nem para TV eu penso. Eu não sei se isso um dia vai acontecer, não é propriamente um plano, um objetivo meu, mas é uma coisa que me intriga. Assim, eu gostaria de um dia trabalhar com atores, sabe? Para viver essa experiência de dividir um momento curioso da minha profissão, que eu acho que é muito bacana. E eu sinto muito isso, assim, eu sinto muito que na nossa profissão falta direção, falta alguém que pega na tua mão e diz assim, não é por aí. O que acontece se a gente for para lá? Sabe, assim, as pessoas soltam muito os atores, confiam muito que o ator vai lá e faz. Muitas vezes é isso, na maioria das vezes, né? Solta a rédea do cara e vê para onde ele vai, mas assim, se estiver errado, alguém tem que ver isso, e não é o ator que vê. O ator não vê. E o ator normalmente não vê, porque a gente está muito refém daquela exposição ali, né, para ver. Agora, e falta isso, falta Gabriel Vilela, falta Ron, falta humanismo, né, nessa maneira de dizer as coisas para os atores. Eu já fiz trabalhos e venho fazendo trabalhos